capítulo 23 de Bereshit, porção semanal Hayé Sará, e diz assim: e foi a vida de Sará 127 anos de vida de Sará, e morreu Sará em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraham para lamentar Sará e pranteá-la. Levantou-se Abraham de diante de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo: peregrino e morador sou entre vós. Dai-me posse de um terreno para sepultura entre vós, e enterrarei minha morta que está diante de mim. Até aqui tá bom. Agora eu vou ler. Vamos ler a nota de rodapé. Aí tem: enterrarei minha morta. Ainda na página 58, é a observação do comentário 4. O mandamento de enterrar um falecido foi recomendado, segundo o Talmud, por duas razões: por expiação e para que o corpo não seja desprezado. Pois o corpo da pessoa constitui a morada da alma, ainda que provisória. Da mesma maneira que para uma pessoa é triste ver destruída a casa em que habitou, assim o é para a alma ver desprezado e jogado o lugar em que habitou neste mundo. Sendo a alma coisa sagrada, o corpo que a albergou tem também uma certa santidade, igual à caixa ou à capa que cobre o rolo da Torá, e por isso deve ser guardado com santidade. O ato de sepultar um morto, conforme o ritual judaico, consiste também numa confirmação de nossa crença pela ressurreição dos mortos. Por isso, os antigos insistiam para serem sepultados ao lado dos seus pais, conforme disse o patriarca Yaakov a Yosef, Jacó a José seu filho: e dormirei o sono eterno com os meus pais, e me levarás do Egito, e me enterrarás junto a eles. Gênesis 47, verso 30. Isto dá a entender que Jacó teve fé na crença da ressurreição dos mortos, desejava ressuscitar ao lado deles. O costume ainda hoje dos judeus terem um mausoléu de família nasceu desta crença. E o comentário número 9, ainda na mesma página: a cova de Marpelá. Esta é a famosa gruta que existe em Israel, perto de Hebron, sob uma mesquita, pois Abraham também é considerado como patriarca pelos maometanos. Segundo a lenda, Adão e Havá, Adão e Eva, se encontraram sepultados nesta caverna, e conforme a escritura sagrada, Abraham, Sará, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Leá descansam lá. Agora quero ver com vocês o mesmo comentário, só que na Torá Mordecai. Torá Mordecai, também nota do comentário Hayé Sará, diz assim, como introdução diz: o sol sai e o sol chega ao ocaso, citando um texto de Eclesiastes, capítulo 1, 5. No final do capítulo anterior, temos lido acerca do nascimento de Rivka, que será a esposa de Isaac. Aqui, no capítulo 24, a Torá nos conta a morte de Sará, os 127 anos. Não é costume do texto bíblico
abundar em detalhes como neste caso, o que induz aos intérpretes do Tanar a descobrir a mensagem implícita nestes textos. A compra de Macpelá por parte de Abraão é provavelmente um testemunho de amor deste por Sará, depois da morte desta. Talvez por isso se dedique um capítulo completo a ele. O mesmo ocorre quando a Torá nos fala do casamento de seu filho Isaque, no capítulo 24. Macpelá será o lugar de onde serão sepultados Abraão, seu filho, seu neto e suas respectivas esposas, tornando com este lugar, tornando-se com este lugar sepultura dos patriarcas. Assim veremos que Jacó pedirá para ser sepultado com seus pais no mesmo lugar. Também José expressará o desejo em que seus restos mortais sejam levados por seus filhos de Israel à terra da promissão. Gênesis 50, verso 25. Se esta compra de Macpelá não cria um vínculo legal aos olhos do mundo, seguramente cria um vínculo afetivo do povo de Israel com esta terra. Vai prestando atenção nas dicas que está dando aqui, porque é justamente o tema que eu vou falar. Aí vocês vão, nossa, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Está tudo escrito aqui, ó. Vou repetir esse comentário. Se esta compra de Macpelá não cria um vínculo legal aos olhos do mundo, seguramente cria um vínculo afetivo do povo de Israel com esta terra. Por outra parte, encontraremos no Tanar que os lugares afetados ao culto de Deus também serão comprados. Ver segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Perceba que tudo tem um preço. Não é porque tinha que ser para Deus, Deus queria. Aqui ele está fazendo menção sobre o monte do templo, que seria o mesmo lugar, tá? Foi comprado lá por Abraão, e muito tempo lá na frente, na época de Davi, em torno do ano 1000, para fazer conta redonda, passaram-se 1000 anos. O lugar já era de uma outra pessoa, e aí Davi teve que procurar um lugar. E ele comprou o lugar, que era o mesmo lugar. Abraão, no entanto, parece querer recalcar algo mais. Toda a terra tem sido prometida para a sua descendência, coisa que ocorrerá no futuro. Embora tanto Abraão, ao passar por lá, manifesta seu respeito pelas condições legais imperantes em seu momento. Agora vou ler para vocês um comentário que diz: foram os dias de Sará 100 anos, 20 anos e 7 anos, os anos de vida de Sará. Na ordem técnica das coisas, chama a nossa atenção a discriminação dos anos da vida de Sará, insertando, ou seja, colocando a palavra Shaná, ano, 3 vezes, já que isso é parte do estilo bíblico, e assim vemos que quando morre Ismael, a Torá se expressa no mesmo estilo idiomático. Porém, o que tem servido de base para uma interpretação midrášica deste versículo com respeito a Sará é na colocação do mesmo nas palavras os anos de vida de Sara. De acordo ao manuscrito do texto de Irashi, a ideia original diz que Sará, a idade de 100 anos, era tão pura em sua espiritualidade e moral como na idade dos 7 anos. Quer dizer que ela viveu 3 etapas de sua vida sem contradições e em harmonia. Por outra parte, Rashban chama a nossa atenção diante do fato que, com respeito às outras mulheres,
na Torá, não se registra a duração de vida das mesmas. E no livro Belulá sugere que, ao fazê-lo, a Torá lhe confere o caráter de matriarca da nação judia, como diz o profeta: olhe a Abraão, vosso patriarca, e Sará, que os tem gerado. Bom, essa aqui foi em relação a... Essa aqui é a Torá Mordecai que eu estou lendo. E o comentário que fala sobre que Abraão veio para chorar a morte de Sara diz assim: possivelmente desde Beersheba, de acordo com os sábios do Midrash, ainda não tinha vindo de outro lugar. Assim se pode... deixa eu ver o verbo. Bom, não é aqui. Um minutinho. Não tem necessidade de ler esse pedaço. Agora eu quero ver a Torá Arash. O comentário na Torá Arash diz assim: a razão pela qual a palavra anos foi escrita depois de cada casa numérica é para nos mostrar que cada uma delas deve ser compreendida individualmente. Quando ela tinha 100 anos de idade, ela era como quando tinha 20 anos em relação ao pecado. Assim como aos 20 anos ela não pecara, porque não era passível de punição por atos realizados abaixo desta idade. Da mesma forma, quando ela tinha 100 anos, ela não tinha pecado. E quando ela tinha 20 anos, ela era como uma criança de 7 anos no que diz respeito à beleza. Esse é o comentário de Rashi. Kiryat Arba, assim era chamado por causa dos 4 gigantes que viviam lá: Ahimã, Sheshai, Talmai e seu pai. Esses 3 aqui aparecem lá na terra quando aqueles os 12 espias vão para lá, e o povo fica assustado quando vem esses 3 aqui, para você ter noção de tempo. Olha quanto tempo depois. Outra explicação: por causa dos 4 casais que foram enterrados lá, marido e mulher, Adão, Ravá, Abraham, Sará, Yitzhak e Rivka, e Jacob e Leá. Agora, essa questão de prantear e chorar por ela. O relato da morte de Sará está justaposto à Akedah de Yitzhak, o sacrifício de Isaac, porque como resultado do anúncio do sacrifício, quando soube que seu filho havia sido preparado para o abate e que por pouco não teria sido abatido, sua alma deixou seu corpo e a mesma faleceu. Bom, esse pedaço a gente havia comentado aqui outro dia, justamente para você ver a artimanha no sentido de Satã. Como ele diz o Midrash, que ele aparece a ela logo depois que Abraham sai para poder cumprir o que o Eterno tinha dito a ele. Ela não sabia o que estava rolando. Então, quando eles saem para sacrificar o filho, Satã aparece a ela e diz justamente que o filho dela tinha morrido. Tá? Então esse histórico foi tão assim grande, como está dizendo aqui, que a alma dela começou a deixar o corpo. Portanto, ela morreu com 127 anos. Vocês viram que está mostrando 3 etapas. Aqui no português a gente fala 127. Então ali está falando 127. Ninguém fala quantos anos você tem. Se tem 3 casas, ninguém fala 127. Alguém fala isso? Não, você fala 127. E aqui, portanto, dividiu em 3 etapas. Quando
nós vimos ontem, e aqui está o texto da Torá, aqui está escrito como que Abraão foi humilde, modesto, quando ele fala que ele é peregrino na terra deles e que ele queria comprar aquele campo. Na verdade, ele já era rico e ele já tinha reconhecimento daquele povo, mas ele não quis falar quem era ele. Nós vimos ontem pela leitura do Pirkei Avot que uma das qualidades que foi colocada de 3 qualidades que uma pessoa deve ter, faz com que ela pertença a Abraão. E uma das 3 qualidades é a modéstia, neste sentido. Outra coisa que chama atenção é em relação, que estava dizendo no comentário aí que vocês viram, está dizendo que se não há uma ligação com o mundo de uma forma geral, esse ato de comprar aquela terra, pelo menos ali fica claro uma relação daquele povo com Deus. E aqui começa o que eu gostaria de falar. 3 etapas da vida. Você tem a tua meninice, a tua juventude com vida mais madura, e você tem a velhice, tá? Você tem essas 3 etapas. Durante essas 3 etapas, a gente percebe que as pessoas acabam sendo muito diferentes. É muito difícil você acompanhar uma pessoa, quando você tem essa condição, de acompanhar aquela pessoa que ela mantém os traços nestas 3 etapas da vida. É costume a gente ver, por exemplo, os mais velhos aí, que na época da minha mãe, por exemplo, diz que o meu avô, ele era muito bravo. Então, se ela, que é a primeira filha, ela pega, como os primeiros filhos aí, pega toda a brabeza, entre aspas, esse brabeza, né? Papai é brabo. Aí, né, o seu pai também, né? Conheço as histórias aí, o tanto que o homem era bravo. Então, o primeiro filho, ele apanha, ele vive um sufoco. Aí passa o tempo, vem a raspa do tacho, aí aí abriu a porta, aí passa a boiada toda. Não tem correção, não tem castigo. Enquanto naquela época tinha que ajoelhar no milho, o outro nem vai saber que castigo é esse. Então está mostrando que é um relaxamento. A mesma coisa você percebe com os avós. O pai, avô, e a mamãe, avó, quando ela cria o seu filho, eles são rígidos. Mas quando eles vão criar os netos, ficou a história famosa, que o avô estraga os netos. Se ele foi tão duro com o filho, como que como avô ele não consegue ser duro? Então a vida ensinou alguma coisa, tá? E para muitos também é colocado que o neto é uma oportunidade para você, que você tem na vida, durante a vida, de viver de novo aquela parte que você perdeu, que é justamente a criação de um filho, tá? O que é o neto? Não é o filho do meu filho? Ou seja, é a segunda oportunidade que você tem para criar um filho. E aí vem essa história de estragar porque não corrige, estragar porque faz todas as vontades e vai por aí afora. Claro que nós estamos falando de uma coisa bem genérica, estou falando de coisa que é crendice popular. Então, de que nós estamos falando? Da oportunidade que você tem de, se perder uma fase, você vai ter uma fase, como um escritor diz assim: eu gostaria de ter o direito de um autor em poder corrigir os defeitos em minha vida numa segunda edição.
tá? O judaísmo, sem entrar em detalhes e explicações, quando fala no processo de reencarnação, é justamente a oportunidade de dar sequência naquilo que não conseguiu fazer numa primeira edição, tá? É a obra do editor. Por outro lado, eu estou dizendo que a divisão em três pedaços está mostrando a beleza dela, tá? A beleza dela em tudo. Por que eu estou falando em tudo? A criança já é bonitinha por natureza, pele tudo, né, bonitinho, tal, é pura, geralmente não tem muitos defeitos ali no caráter em si, porque é uma fase específica, sem muita responsabilidade. Aí com 20 anos diz que ela era pura, sem pecado, como a menina de 7, e com 20 anos também mostra que ela era uma pessoa tão bonita quanto criança. A história aí está contando, dizendo que quando Abraão ele vai descer e ele chega naquela terra onde o rei iria olhar uma moça bonita, ele olha para ela, que tecnicamente era sobrinha dele, ou meia-irmã, como é chamado. Ele combina com ela que ele iria dizer que ela era irmã dele, para que ele não fosse morto e ela fosse recrutada para o harém do rei, né? E então ali enfatiza que ele observou a beleza dela. E alguns comentários chamam a atenção, dizendo que até aquele momento é como se, embora ela fosse bonita, a beleza dela, ele não tinha notado a beleza dela. Estamos falando de uma mulher de quantos anos? Beirando 100 anos, tá? Tudo para fazer conta redonda. É mais fácil você guardar um número cheio do que guardar 75, 90. Então pense aí, em torno de 100 anos, ela era uma mulher apetitosa. É isso que ele está querendo dizer, tá? Assim como a moça bonita, as pessoas olham, ele estava querendo dizer que ela era uma mulher agradável, bonita, que ao passar os homens iriam perceber. Outros vão fazer comentário dizendo assim: será que ele não tinha percebido a beleza dela até essa idade? Parece que os olhos dele foram abertos. E um outro comentário também diz que Deus tinha feito ela rejuvenescer com aquela gravidez, tá? Ela rejuvenesceu, ou seja, ao invés dela ir ficando velha, ela foi ficando mais bonita, é como se estivesse voltando no tempo, tá? E falando também de uma outra forma, no tempo nosso aqui, é dito que você nasce criança, tá? E na idade avançada você volta a ser criança. Só que essa ideia popular é no sentido pejorativo. Por quê? Porque quando criança você usa fralda. Na idade avançada, o velho tem que usar a fralda geriátrica, tá? Ele dá trabalho enquanto criança, ele dá trabalho, vou falar velho, mas não no sentido pejorativo, tá? Na velhice, para você compreender, tá? Tem uma canção judaica que fala assim: não esqueça de mim quando eu for velho. Se eu não me engano é o Salmo 71, tá? É uma letra muito bonita, que diz justamente: quando as minhas forças se forem, quando a idade, quando eu já for velho, tenha misericórdia de mim, não esqueças de mim, Hashem. Novamente, nós estamos falando de 3 etapas. Todas as pessoas que chegam na terceira idade dão problema? Não, nem todas. Mas de uma forma geral, muitas pessoas dão problema.
Tem as doenças características, tem dificuldades. Hoje já tem doenças que a pessoa perde a memória, já não sabe quem é, ela não conhece a família, é um sofrimento. Ela, nesse sentido, ela perde a condição do amor. Tá? O que eu vou falar hoje, que eu estou falando, é sobre amor. Parece que não, mas é amor, uma afetividade. Então, quando na velhice, dependendo do que a pessoa passou na vida, ela é punida com a perda da sua memória, e aí ela não consegue dedicar o amor e nem reconhecer o amor. Você perder, não tem coisa pior do que você perder as coisas que você acha que conquistou. Então, qual é a grande sacada que eu quero dizer aqui? Me mostraram um vídeo, não me lembro se foi ontem, antes de ontem, de uma pessoa, acho que foi ele lá, de um homem falando sobre o poder do eu te amo. Foi isso? Foi você? Não? Alguém mandou então um vídeo, um homem dando um relato, falando sobre o poder do eu te amo. Alguém viu esse vídeo? Não sei se foi pelo Facebook. Sei que está rolando um vídeo aí, falando sobre o poder do eu te amo. Essa pessoa está dando esse testemunho, mas dentro da própria psicologia, esse comportamento de você expressar afetividade, ele não é algo de agora, ele sempre foi ensinado. É que as pessoas não aproveitam a oportunidade. As pessoas vivem as suas vidas, esse é o problema. O problema do ser humano é que ele vive a sua vida e depois, mais tarde, ele vai cobrar dos outros algo que ele não fez, nunca fez. Por isso tem aquela frase que alguém não pode dar aquilo que não recebeu. Mas por outro lado, você tem que lembrar que quando você não tem uma coisa, você sabe como é a dor de não ter aquilo e como seria bom ter tido aquilo. O exemplo clássico que se dá em todos os estudos desse tipo é em relação: fulano está preso porque abusou de criança ou porque foi espancado pelo pai. Ora, se ele foi espancado pelo pai e não teve um pai próximo, ele reproduz esse comportamento no filho dele, tá? Mas se ele sabe o quanto foi ruim não ter um pai, não seria esse homem capaz de se tornar um pai no modelo que ele entende que deveria ter recebido um pai? Só que as pessoas, elas não agem assim: eu não tive, então não vou dar. É assim, uma reprodução em massa. As pessoas, no sentido humano, elas reagem assim. Elas não minha mãe e meu pai não me deu amor, então eu não aprendi a dar amor. Ora, não aprendeu por quê? Por que não aprendeu? O que você sabe sobre amor então? Hoje você sabe cobrar amor. Por que você sabe hoje? Não era para saber cobrar amor hoje. Se não teve, não tem sentido. Mas por que jogar na cara das pessoas? Fulano não me ama hoje. Mas não ama por quê? Eu não sei amar, mas eu quero ser amado. Você quer ser amado? Sabe o que os especialistas falam? Se alguém quer ser amado, o que ele tem que fazer primeiro? Antes de amar, antes dele querer ser amado, ele tem que amar. Antes de você receber, você tem que aprender a dar. Também isso é uma lei bíblica. Então, o que o Eterno pede para que o povo dê às pessoas? Ajuda ao pobre, não reter a mão, ser bondoso, ser hospitaleiro. Tudo qualidades de Abraão. Nessa qualidade de Abraão, ele está querendo gerar no meio do povo, Deus está querendo gerar no meio do seu povo, uma capacidade de, durante as fases da vida, demonstrar o amor, para que chegando na velhice, como aconteceu com Sara, poder fazer uma observação: você é mais bonita hoje do que antes. E geralmente eu estou falando que o velho
não no sentido desrespeitoso. Eu estou dizendo que o velho hoje, ele tem sido fraco, muito doente, de uma forma geral. Tem explicações diversas para isso, gente, não pega uma coisa só não. Tem o estilo de vida, tem o estilo de alimentação, o tipo de país, tem um monte de coisa. Mas eu estou dizendo que em linha geral, a pessoa chega nesse ponto dessa velhice, ela é punida de uma forma geral. Ela é punida com a falta de memória. Você perdeu a memória, você perdeu você. É como se tivesse morrido. Tá? E por que ocorre isso? Sendo que numa idade de velhice, está dizendo aqui que o homem olha para a mulher e a enxerga mais bonita e desejável que antes. Quando as pessoas acham assim, olha, estou com 30 anos. Gente, eu atendi pessoas no passado com 24 anos, a pessoa chorando, desesperadamente chorando, dizendo que não tinha casado ainda, não iria casar, que ninguém gostava dela e que a vida dela tinha acabado, que ela era um fracasso. Gente, com 24 anos, com 24 anos, está tudo em cima, como dizem por aí. O corpo, fisicamente falando, é para estar dentro daquela beleza formal. E uma pessoa já está envelhecida, no sentido que eu estou falando humano aí, já está sendo punida com esquecimento, de não se enxergar, de jogar tudo para fora, com 24 anos. Então a ideia é que você aprenda a aproveitar as 3 etapas da vida. E nas 3 etapas da vida, Deus está semeando o amor. O amor, porque a criança, quando pequena, ela vai receber, tá? E no receber, ela vai aprender a dar. Depois, na vida mais jovem, ela deve olhar para manter a pureza. Se quiser complicar um pouco, é ensinado trechos da Kabbalah que vai dizer assim: a criança, ela não tem Yetzer Hatov. O que é característico dela é Yetzer Hará, porque ela é egocêntrica, ela só quer as coisas para ela. Ela briga, isso é meu, eu não vou dividir com você, né? Ó, papai é meu, mamãe é minha, titia é minha, esse carrinho é meu, essa boneca é minha, essa cama é minha, essa casa é minha, tudo é meu. E todo mundo que está ao redor, ela entende que as pessoas estão ali para servir a ela. Muitas pessoas atravessam a vida com esta mesma sensação. Vai chegar lá na vida da velhice, o histórico dela foi só egoísmo. O que houve de amor durante a vida? O que ela aprendeu com o amor? O que ela aprendeu com os sentimentos? Novamente vai falar assim: mas a vida é isso, a vida me fez aqui. Todas as pessoas têm um histórico triste, tá? E não é a questão do histórico triste que determina. O que determina é que você tem um livre-arbítrio, que você tem escolha. A ciência tem explicado aí, através de psicólogos, por exemplo, que dá explicação simplesmente que fulano fez isso porque teve o trauma com o pai. Ora, o meu irmão teve um pai péssimo. Conta aí, não sei se a Lu lembra disso, meu pai pegava nas 2 orelhas dele e batia na parede, batia na cabeça na parede como é que um filho desse ama o pai? Mas um dia ele falou pra gente: quando eu me casar, quando eu tiver um filho, eu vou ser para o meu filho ou para a minha filha o pai que eu não tive. E ele conseguiu, tá? O que ele fez para a filha dele, ele deu alguma coisa que ele não tinha. Então por que você se esconde atrás dessa palavra? Meu pai não me deu amor, afetividade. Minha mãe não me deu amor, afetividade. E eu não dei para os meus filhos por causa disso.
Você não deu porque você perdeu a oportunidade da tua vida. Porque quando você acha que você não tem amor, é aí que você tem que descobrir que você sabe o que você gostaria de ter recebido, tá? Só que as pessoas não querem dar porque parece que é uma raiva, um egoísmo. Mas se eu não tive, por que eu vou dar? E os outros comportamentos que vêm, vai formar uma ramificação grande, né? Igual a raiz de uma árvore. Cada pessoa vive a sua monstruosidade. Aí é que está. Cada um se torna uma pessoa desprezível no meio da sociedade. Por quê? Aí vem um monte de problemas emocionais que tem. Aí vem um monte de coisas que na ciência a gente chama de defesa do ego, mecanismos de defesa, a ponto de uma pessoa ser o contrário daquilo que de fato é. Uma pessoa explosiva vira uma coisa do outro mundo. Calmo, fala manso, cutuca para você ver. Cutuca, que essa pessoa pode te matar. Porque ela pode estar vivendo a troca no contrário. Ela sabe que ela é explosiva. Ela sabe que ela odeia. Só que um pouquinho a vida ensinou. Se ela continuasse daquele jeito, ia acabar sozinha. Ninguém ia querer estar perto. Olha, eu não sou obrigado a estar perto de você se você é insuportável. Ah, mas a lei de Deus manda amar. A lei de Deus manda eu te respeitar, não manda eu sofrer do teu lado. Eu não sou obrigado. Eu tenho direito. A lei de Deus manda perdoar. Eu posso te perdoar, mas eu não sou obrigado pela lei de Deus ficar do teu lado, conviver essa escravidão que você fez na tua vida. Não sou obrigado a isso. Pois é. Então essas 3 etapas também é dito Abraão, Isaac, Jacó. São 3 pessoas que simbolizam os 3 pilares da Torá, não é? Que é o estudo de Torá, o exercício da Torá e Hesed, a bondade de Deus, ou podemos falar a bondade da Torá. Essas 3 coisas você deve manter na sua vida como ser humano. Aqui eu estou usando estes 3 pilares, mas usando para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, sem nunca ter ouvido falar de religião alguma. A pessoa, como ser humano vivendo em sociedade, ela tem que aprender a ser bom para com as pessoas. Ela tem que aprender a dividir, ela tem que aprender a conviver com os seus, tá? Depois, ela tem que aprender com as suas atitudes, com a atitude das pessoas, com os seus atos, e depois ela tem que aprender a prática da ação. A mesma coisa que mantém a Torá de pé, o mundo de pé, uma sociedade. O que é que vai tornar você uma pessoa bonita em toda a tua existência? Que aqui está chamando as vidas de sábio. O que ela gerou? Gera pessoas, e gera pessoas à sua conformidade, tá? É dito que pelo mérito dela, Abraão teve o nome mudado, porque colocou o nome, acho que foi você que me mostrou na época, a letra que Deus coloca em Abraão, vem de Sará. Portanto, quantos anos nós temos aqui? Eu tenho 52. Quantos anos você tem? Olha para a tua vida. Que histórico que você tem? Só tristeza? E você escolheu viver o resto da tua vida no meio dessa tristeza, porque você foi triste, porque você sofreu, porque você teve parentes, você teve, ou não teve, o que você continua hoje não tendo?
Continua não tendo. Ou seja, foi uma pessoa feia e está terminando uma pessoa horrorosa. E um detalhe, e faz a vida de quem está perto de você horrorosa. É justo isso? Eu lembro na época de igreja evangélica que tem muita hipocrisia, né? Nessa questão religiosa, seja judaísmo, seja cristão, seja católico, muita hipocrisia, cobra muito do outro, mas quem cobra geralmente não faz. Talvez a Lu lembre disso, uma mulher que ficou com a gente um período de tempo, e ela não aceita, ela queria que a família dela e que a igreja dela amasse a ela, e desse tudo para ela, mas ela se rejeitava veementemente a perdoar a tia, porque a tia foi uma peste na vida dela, bateu, foi no lugar da mãe, mas foi aquela mãe terrível, como tia. Mas muitas pessoas tiveram mãe terrível, não precisou de outro ocupar o lugar, ela própria foi aquele que destrói. Então ela construiu uma imagem tão negativa. E o que ela estava sendo para os filhos? Para o marido, para os amigos, para os clientes dela. A pessoa não percebe que ela repassa essa maldade. Está no olho, está no rosto. A própria pessoa toma o veneno diariamente desse sentimento. E quando foi dito, quando foi falado uma época que a gente precisa aprender a liberar perdão a Deus, como as pessoas criticam e falam, que Deus não erra. De fato, Deus não erra. Mas quando você acredita que Ele errou com você, quem que é para você que precisa liberar o perdão? Não é Deus? Se você acredita que Deus acabou com a tua vida, não te deu um marido que você merecia, não te deu uma mãe e um pai que você merecia, não te deu filhos que você merecia, não te deu o emprego que você merecia, não fez nada do que você merecia, ora, o que você faz com Deus? Você o culpa. E se você culpa Deus pela desgraça da tua vida, muitos estão dentro de igrejas, não por amor a Deus, mas por medo do inferno. Esse é o grande terror que pega nas pessoas. Elas não conseguem serem verdadeiras, são hipócritas, elas não querem enxergar a verdade, tá? E o que está sendo dado para a gente, o ensino na parte de Deus, é que você tem que aprender a viver as etapas da tua vida. E se você não recebe, gente, por que Abraão, nesse pedaço da vida dele, ele continuava sendo uma pessoa boa nesse sentido? Ele tinha tudo para culpar a Deus. Você começa a ler o histórico dele e ele fala assim para Deus: Deus, você me deu tudo, mas eu não tenho o principal. Você me deu riqueza, mas para quê? Daqui a pouco eu vou morrer, tudo que você me deu vai ficar para o meu empregado. É justo isso, Deus? Eu quero um filho. E aí Deus falou: eu vou te dar um filho, mas segura muitos anos. E qual foi o comportamento dele? De alguém que ficou lá insuportável, cutucando Deus e deixando de fazer as coisas, até que Deus dê a ele alguma coisa. É assim, é essa criancice que nós temos. As pessoas vivem dentro de igrejas, de sinagogas, de lugares, elas querem punir a Deus. Quem que não conhece os variados históricos, quando diz, a pessoa chega, senta, e se tem gente cantando, o alegra está lá. Ou então canta com um tom de voz diferente. O que ela está fazendo? Não está prestando louvor a Deus, culto a Deus. Por quê? Raiva, punição.
Você não me dá as coisas, por que eu vou cantar para você? Só que se a pessoa tem essa consciência, porque você tem que lembrar com modelos, arquétipos, e no mundo inteiro você tem uma figura, Deus é bom, no mundo inteiro. Como que é aceito que Deus é bom e você vai ter a coragem de viver uma vida dizendo, não, Deus não é bom? Você não tem essa coragem, porque você vive a tua vida, você foi aprendido em cima de uma mensagem muito forte, é como se fosse um peso sobre você, que você não consegue suportar. Deus é bom, mas para você, na verdade, você fala, Deus não é bom. Só que a tua consciência, ela tem que jogar aquilo lá para o inconsciente, e pisar em cima, e colocar umas barras de ferro lá, para que aquilo não venha à tona. No final das contas, a pessoa tem raiva de Deus. E aí, para quantas pessoas, gente, eu já tive que, como que pegar na mãozinha dela, e tive que ensinar ela a esbravejar, ela colocar a ira dela para fora. E quando você ensina a pessoa a colocar, isso num processo terapêutico, tá? Quando ensina a pessoa a colocar para fora, ela sabe que ela tem raiva de Deus, mas ela não consegue falar, não consegue verbalizar. É a ironia que existe nas pessoas, no sentido da explicação, quando eles explicam do livre-arbítrio. Porque você tem livre-arbítrio, você pode escolher ser uma pessoa boa, mas é muito fácil essa pessoa falar para as pessoas, né, o que é. Agora, quando vem para ela acha que Deus é ruim. Mas e o que você fala tanto do livre-arbítrio? Olha, é uma situação muito difícil viver no mundo, tá? Porque, como eu estou dizendo, todo mundo vem de um ponto de egoísmo, tá? E de uma forma geral, todo mundo é educado a buscar uma religião. O homem não sabe viver sem Deus, ele precisa de alguma coisa. Por isso ele cria Deus. Por outro lado, ele mata Deus. Como que pode uma pessoa dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e ele ser uma peste dentro da própria casa dele, ele ser um mau patrão? Mas isso é o que mais tem. Falar que, olha, eu sou um bom pai, ou querer cobrar do filho o amor. Aí, olha, o meu pai, amor, eu não lembro do meu pai vir me dar abraço e beijar. Não me lembro disso. Não sei se minha mãe lembra. A senhora lembra disso? Lembra do meu pai chegar em casa, ir lá na minha cama e me dar um abraço, dar um beijo no rosto? Ou me empurrar naquele carrinho vermelhinho que eu tinha, que eu adorava? Eu não lembro do meu pai jogar bola comigo. Eu não lembro de um beijo no rosto. Não lembro de ter ido numa reunião de escola. Não lembro de ter ido numa loja comprar um tênis. Não lembro de ter me dado dinheiro para fazer alguma coisa. Não lembro de nada disso. Não lembro sentando comigo e me educando quanto às coisas da vida. A única coisa que eu lembro é que ele era mecânico de uma empresa de ônibus e depois passou a ser motorista. E quando ele ficava com aquele ônibus, você sabe que criança tem paixão por caminhão, por ônibus, essas coisas todas, né? Então o ônibus parado na porta de casa era aquele lá que hoje você aperta o botão, a porta abre, né? Não era aquela que tinha aquele gancho aqui, que você fazia assim, aí a porta abria, aquela manivela grandona. A única coisa, ele me deixava entrar dentro do ônibus, sentar lá
como motorista, aquele negócio gigante que eu não conseguia virar, e eu queria abrir aquela trava lá para abrir porta. A única coisa boa que eu lembro é isso. Não é pouco, é muito pouco, mas algum filho da minha mãe se tornou bandido, algum filho se tornou ignorante no sentido afetivo? Não. Mas nós não tivemos amor. Então não é desculpa. O que está sendo declarado aqui, que eu quero que você aprenda, é que o fato de você não ter, ao invés de você escolher mandar para frente e pagar com a mesma moeda, eu não tive, então eu não vou dar. É uma escolha. Agora, se eu não tive, eu sei como eu gostaria de ter recebido. Então agora eu vou gerar esse sentimento no outro. E se der, quantos sofreram tanto e mudaram, e foi aprendendo como judeu, leve do lado. Perdeu a família inteira no holocausto, e hoje é um rico dentro da palavra. Não sei, mas como os judeus, na verdade, na parte de Roma, Akiva, Shimon Bar Yochai, quantas pessoas morreram na intenção e os judeus continuam vivos com uma alegria absurda. E aí, já viu que os judeus não acreditam que ia ter pouco tempo. E não era para ter. É uma escolha, uma educação também. E há pessoas que nascem já no sofrimento. É mesmo também uma criança da África, gente. Imagina se nascer no ambiente, vendo pai passando fome, terrorismo e mexe entrando nas trilhas, matando gente. É uma questão de escolha, mas também quem que deu o lado da defesa da pessoa? Há outros que seguem esse exemplo. Como a Tarana lá que vem o prêmio da paz. Então, gente, voltando o tema que eu disse do cara falando aí pela internet sobre o poder do eu te amo. Durante muito tempo, aí recentemente até, as pessoas elas têm falado eu te amo de uma forma indistinta. Eu te amo para tudo, ou aquela banalização do amor, ou a questão de se falar que fazer sexo é fazer amor, fazer sexo é fazer sexo, como dois animais, não é fazer amor. Amor é coisa diferente. Relacionamento entre amigos, amor é diferente. Em amizade, amor é diferente. Relacionamento marido e mulher com amor é diferente. Mãe e pai com filhos é diferente. Não é nada padronizado não é nada disso. Então, falar eu te amo, tem gente como esse cara do vídeo, para quem for olhar aí, ele diz que uma pessoa, acho que é um avô, que quando ele ouviu alguém falando para ele eu te amo, começou a escorrer lágrima, porque parece que ele nunca tinha ouvido uma palavra tão sincera, eu te amo, e orientava que ele pudesse soltar, falar para as pessoas eu te amo, não conseguia falar. A pessoa morreu sem conseguir declarar eu te amo. Tem que ter um começo, tem que expressar, e a gente expressa com o olhar. Vocês já perceberam que o olhar, você pode dizer para uma pessoa eu te amo com o olhar? Vocês descobriram a linguagem do olhar? Agora, o olhar, você vê que tem uma expressão judaica chamada o olho mau, tá? Você sabe que é dado uma repreensão para a freira para não olhar para homens. Por quê? Porque o olhar fala. Gostoso. Sim, o
O olhar para o doce, a vozinha está falando que também é verdade. Eu vi o Eliarro falar esses dias aí, que quando você vê um alimento, que geralmente, né, eu lembrei da minha mãe nesse dia, que ela olhou ali, o alimento, aquele doce, imagina um quindim, não sei quem gosta, sei lá, eu não faço muita questão, mas se tiver na minha frente eu como. E você olha e sai, né? Encheu, você engoliu o negócio e você não comprou. Então ele estava dizendo pela Torá é errado. Aí eu não, misericórdia, eu vou pagar R$5 num doce desse tamaninho, que eu posso comprar 2 litros de leite. Não é assim? Né? Quantas vezes passou vontade na rua de comprar as coisas? Então naquela aula que ele está falando sobre esse negócio, gente, eu estou perdido. Então quando eu for nesses lugares, nem vou passar perto, porque eu vou bater o olho. Né? Como diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Mas essa questão toda aí, o olhar por um lado, ele mostra o desejo, tá? Com o olhar, ele mostra a ira, a raiva. Se tem uma coisa que é dito, é que o olhar não mente. Você não consegue mentir com os olhos. Sim, nesse sentido. Em filme, novela, que você vê a moça lá brigando com o homem, ou o homem brigando com a moça, em despedida tal, ela fala, não te quero mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele segura lá e fala, então olhe nos meus olhos e diz, eu não te amo mais. Aí a pessoa fala, eu não te amo mais, mas o olho tá. O homem olha para uma moça na rua, ou a mulher, a pupila, o olho denuncia aquele desejo. Não, olhei, o meu olhar foi respeitador. O que aconteceu com o teu pupilo, então? Agora, a gente olha e, não vou repetir a palavra agora, a pessoa olha, fala aqui por dentro, né? É o olhar. Não é dito que o olho é a janela da alma? Expressa. Uma outra coisa, para você ver como essas coisas são manipuladas também. Qual é uma educação judaica? Que dentro do cemitério o homem não pode receber o olhar de quem? De uma mulher. Por quê? Ele pode receber um shed pelo olhar da mulher. Ah, mas se é a mulher dele? Ué, a mulher dele não é mulher? É o olhar. Estou falando de vídeo, tem um vídeo aí muito engraçado, né? A pessoa começa a filmar aquela mulher, cabelo comprido, batom, rosto bonito, tal, e ela só está olhando assim para você, dar aquela piscadinha, e você fica todo animado, vai olhando, tal. Aí, na hora que ela vai falar assim, o que foi que você está olhando para mim? Então, o olhar está tudo perigoso. A questão, vamos voltar para as 3 etapas. Não foi falado que o avô, ele perde a chance da vida. Às vezes o pai, quando vai criar um filho, a situação está tão ruim que ele fica muito tempo fora de casa. Aí ele perde as etapas. Aí quando esse filho cresce e tem um filho, ele vai querer, aí ele já parou de trabalhar, já está lá como aposentado, aí ele vai querer curtir o filho, ele vai reviver uma experiência. A mesma coisa, aquele que era insuportável, brigou, era rígido, a vida ensinou que tem momento que você não pode ser rígido,
tem momento que você não pode abrir muito a mão. A vida ensina. Querendo ou não, as cabeçadas que a gente dá, ela traz ensino. Aí a pessoa vai ter uma oportunidade de reviver. Então, para terminar, o que eu quero dizer é que a Torá do Eterno, como um pai que ama, ele está sempre pronto a te receber. Olha, o rei Acabe, quem em sã consciência iria ouvir a oração desse homem? Deus ouviu e conseguiu entender que aquele momento era sincero. Que homem iria dar oportunidade? Deus dá oportunidade. Se nós temos oportunidade do ensino de Deus, para que a gente faça da nossa vida, o direito que nós temos da parte de Deus é viver as 3 etapas da nossa vida, e quando chegar na nossa velhice, alguém como Abraão pôde olhar para ela e falar assim: minha mulher, você é linda, você é uma mulher atrativa, os homens vão olhar para você e vão te desejar. Então não vou dizer que você é minha esposa, senão eles vão querer me matar e levar você lá para o rei. Vamos combinar que você é minha irmã e pronto. Deu certo? Não deu. Tá? Qual outra coisa que a gente pode pensar nessas etapas ao longo da nossa vida? Você não deve olhar simplesmente para uma coisinha só, porque senão você estará banalizando o amor. Existe amor para tudo, gente. O amor, uma bondade é amor. Estender a mão é amor. O amor é uma palavrinha que você pode colocar tudo dentro dela. Agora, alguém mata por amor? Você vai falar assim, a gente vê no noticiário, fulano amou tanto a mulher que foi olhar e ele matou por amor? Não, claro que não foi amor. Algumas pessoas, que alguns homens, tem mulher também, que em nome desse amor, ela quer tudo para ela. Ou seja, é aquele homem que não deixa a mulher ter amizade com outro homem. Já contei para vocês no livro do Flávio Gicovati, que ele conta de um paciente que ele teve, que ele saía de casa e deixava a mulher fechada dentro de casa. Ela não podia trabalhar, não podia sair na rua, porque ele tinha medo que ela conhecesse um outro homem e aquele homem chamasse a atenção dela e ela terminaria o casamento para ficar com outro. E no final das contas foi explicado para aquele homem que ele poderia manter essa pessoa 20, 30 anos fechada. Se tivesse de acontecer, ela iria dobrar a esquina, iria conhecer um outro homem e iria abandonar para ficar com aquele homem. Aqui a crítica judaica também, os sábios falam, naquela época que José estava no Egito e já tinha se dado a revelar, antes disso ele tinha pedido para que, olha, o pai de vocês é vivo? Tem um menino lá, o Benjamim, então traga Benjamim. E quando foi pedido para que Jacó liberasse Benjamim, ele falou que não. Qual foi o medo? Ele dizia: eu já perdi a mulher que eu amava, já perdi o filho que eu amava, agora me sobrou esse. Se ele for para lá, eu tenho medo que nessa viagem aconteça alguma coisa e eu venha a perder também. Então a ideia que passa ali é que você tem que aprender a confiar em Deus. Aquilo que tem de acontecer, vai acontecer. Não é porque o menino ia para lá, mas a gente consegue viver essa liberdade? Não. Se tiver que roubar a tua casa, com cadeado, com alarme, com isso aqui, ela vai ser roubada. Mas, por outro lado, você deixa uma janela aberta ao sair de casa? Eu deixo, né? Né, avó? Eu deixo. Mas a avó não deixa. Vai ali no mercado, ela quer fechar.
Aí, vamos colocar alarme na casa. O outro dizia: não, eu não quero que coloque seguro no carro, porque quem guarda meu carro é Deus. Até um dia que ele usou o carro da mulher, bateu. Como a mulher era diferente dele, ela fez o seguro para o carro dela. Aí ele bateu o carro dela. E aí o que salvou ele do prejuízo? O seguro. O que você acha que ele fez depois? Na outra semana fez seguro do carro dele. Cadê aquele discurso que Deus guarda meu carro? Agora é o seguinte: você tem que andar de verdade em cima dos valores que você adquiriu. Porque se você fala eu te amo, os teus olhos não estarão dizendo eu te amo. Quando você toca em alguém, você já percebeu que o toque, qual é a famosa frase que todo mundo conhece sobre Jesus? Independente de quem foi, quem é. Qual é a frase famosa? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando você passa por alguém e você dá um abraço, você já percebeu que abraço tem uma linguagem? Abraço é diferente. Tem gente que num abraço você sabe que ela gosta de você, sem nunca ela ter dito que gosta de você. Um abraço, um olhar, não é só falar com a boca, você também fala com as mãos, tá? A coisa que eu me esqueço nunca foi do olhar de Pedro, o olhar de Jesus para Pedro. Outro texto que ficou conhecido, que as pessoas comentam, isso também é verdade, fica conhecido. Então, se uma linguagem de olhar ela é importante assim, por que você não começa a modificar o teu jeito de viver? Tirar o ódio do coração. O ódio, você sabia, tem o olho da gente, você tem o piscar e você tem a lágrima, tá? Essa aguinha que rega teu olho, inclusive o choro, tá? Ele renova, ele limpa teu olho. O ódio, ele faz secar, numa linguagem figurada, ele faz secar os teus olhos. E se os teus olhos ficarem secos, é dito aí pelos veterinários que quando pessoas passeiam com um cachorro no carro e fica muito tempo com a cabeça para fora, aquele vento que dá afeta o olho e o cachorro pode perder essa qualidade da glândula lacrimal de fornecer. E aí o cachorro pode ficar com problemas. Um problema que tem afetado esta glândula lacrimal no nosso olho: ódio, rancor, guardar o passado. Guarda aquilo, o ódio, a raiva, a história. O que afeta? O olho. Você não consegue enxergar a beleza das coisas mais. Ou se você enxerga, não tem sentimento, o teu olhar fica vago. Quando fala assim, morto, você vê, não sei se você vê, mas quem gosta de ver filme de assombração, zumbi, essas coisas todas, qual que é a característica do olhar? Um olhar morto, desprovido de emoção. Você quer ter um olhar desprovido de emoção? Você fala não. Talvez você tenha um olhar desprovido de emoção e você acha que não. Por quê? Porque o passado resseca os teus olhos, resseca a tua mão. É como se criasse uma outra derme aqui. Na hora que você toca, gente, eu sei o que é isso, porque por trauma eu passei 6 anos, os meus olhos mudaram, tá? E o meu corpo criou
nem sei falar o nome. Eu sei que eu não sentia toque de ninguém mais. Eu podia tocar alguém, não sentia nada. Mas se alguém quando me tocasse também não sentia nada. É horrível. É horrível. E olha, não faltou aconselhamento de pessoas para a época. Eu perdi, como vocês sabem, eu perdi força física. Se eu tivesse ajoelhado ali na cama para orar, porque o crente gosta de falar que tem que orar de joelho, né? Hoje eu oro até de ponta cabeça. Eu não conseguia voltar para a cama. Eu não tinha força para me movimentar na cama. O meu olhar era um olhar morto, frio. As pessoas não viam emoção mais. Não tinha esse brilho. Não tinha brilho. Você viu que nós temos um brilho no olhar? Não tinha esse brilho no olhar. E depois, o último e derradeiro foi o toque. Mais na frente, eu tive hipertireoidismo. Na época que o Gabriel nasceu, antes dele nascer, 1 ano antes, eu comecei com sintoma de hipertireoidismo. De 2000 até esse ano, eu tive hipertireoidismo. E uns anos atrás, o Eterno tinha me dito assim: essa doença, ela não é sua. Isso é um efeito emocional, que quando você tocar nesta área, esta enfermidade não ficará mais no seu corpo. Então essa enfermidade estava ligada diretamente a um aspecto da minha emoção. Ou seja, de 2000 a 2017, quantos anos durou? Se fosse a menina lá do professor Raimundo, 20, professor. De 2000 a 2017, quantos anos durou? 17 anos. Esse ano, no dia 11 do mês passado, eu acho, a endocrinologista me deu alta. Olha que beleza. E quando eu comecei a tratar com ela, ela dizia, sabe o que é para mim? Hipertireoidismo não tem cura. Você nunca vai deixar de tomar remédio. Você tem que tomar pelo menos um comprimidinho desse, só para manter o corpo ali, mesmo que esteja dentro dos níveis. E eu provei para ela que eu fiquei sem remédio mais de 1 ano. E o último exame fez ela bater o martelo. Estava tudo dentro do regular, com a prova dos 9. Ela falou: vou te dar alta, você não tem mais isso. Mas eu sabia que eu não tinha mais, porque já tinha me chegado ali à mente, ao coração, que o efeito que o Eterno tinha falado lá do passado, eu tinha conseguido corrigir. Acabou aquela coisa. Então eu sabia que aquela doença, os sintomas iria sumir, mas demorou ainda uns 2 anos para poder sumir, tá? Então é isso que você tem que aprender. As 3 etapas da vida, você tem que aprender a manter o amor do Eterno revelado pela Torá. De você aprender a cultivar o amor, para que quanto mais velho você vai ficando, mais bonito você vai se tornando. É essa que é a beleza das coisas, tá bom? Não estou falando de beleza física, hein? Tá? Podemos parar por aqui, né? Qualquer coisa a gente vai conversando mais.